Olá, irmãos, como vão? Mais uma vez, seu irmão em Cristo, Fábio da Flon, com o privilégio e a oportunidade de compartilhar algo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Nessas oportunidades que temos tido através dessas semanas de falar com vocês, nós procuramos sempre trazer aquilo que nós temos vivenciado, né? Aquilo que temos meditado. E uma coisa que tem me tocado bastante é sobre a falta de empatia. Eu vou ser sincero com vocês, eu não procurei na Aurélio, não procurei enciclopédia, dicionário, não fui procurar lá o conceito da palavra empatia. Eu faço aqui a referência daquilo que eu entendo que seja empatia, que é você se preocupar, se colocar no lugar do outro, sentir como o outro sente as coisas, procurar se envolver com o próximo para a gente ter uma noção daquilo que a pessoa está vivendo, vivenciando. Para mim isso seria empatia. Mas o nosso mundo é um mundo individualista, é um mundo isolado, é uma sociedade que se preocupa apenas consigo mesma. Eu digo isso, irmãos, de uma forma generalista, é claro. É lógico que existem parcelas significativas da nossa sociedade que praticam o bem comum, praticam a ajuda ao próximo, praticam várias coisas que são salutares aos nossos olhos. Mas quando a gente generaliza essa coisa, é porque realmente a massa da população, e quando a gente fala massa da população, a gente está falando de tudo, até dos servos de Deus, dos cristãos, e o nosso mundo é um mundo realmente muito individualista. E eu pego aqui uma frase de um poeta americano do século XIX, Henry David, camarada considerado até um pouco anarquista, né? Um camarada meio tumultuador, digamos assim, para muitos, né? Mas ele cunhou uma frase que é de uma profundidade muito grande. Como a gente deve reter aquilo que é bom, eu vou ler essa frase para você. Haveria milagre maior do que olharmos através dos olhos uns dos outros por um instante? Meu irmão, se a gente conseguisse olhar com os olhos dos outros por um instante, creio que a diferença que faria na nossa vida, na nossa conduta, seria enorme, teria um diferencial tremendo. Eu não estou nem chegando, não estou nem pegando o gancho daqui do que nós, servos de Deus, cristãos, evangélicos, deveríamos ser. Estou falando como ser humano. Eu não venho aqui para você para falar do que os crentes deveriam fazer, do que os evangélicos deveriam fazer. Não estou falando disso. Eu estou falando da humanidade como um todo. Claro que os cristãos deveriam ser exemplo de lavada em todos esses aspectos, até porque nós fomos cunhados com o sangue de Cristo. E esse sacrifício que Cristo fez por nós não tem lógica, não tem razão, não tem sentido para ninguém, se não fosse pelo amor. Mas eu volto aqui à questão da empatia, amado irmão, e eu fico imaginando como ficaria toda essa individualidade se por um instante conseguíssemos olhar pelos olhos uns dos outros. O que aconteceria, irmãos? Eu acho que a gente tem que extrapolar a fronteira daquele sentido de próximo, né? Porque a gente lembra da parábola do samaritano, agir com misericórdia, quem é o nosso próximo? O próximo é aquele que nós devemos agir com misericórdia, aquele que precisa. Eu acredito que se a gente extrapolar essa coisa de próximo, já que a gente vive num mundo globalizado, seria uma coisa tremenda. Eu sei que às vezes pode parecer utópico a gente falar dessas coisas, mas se a gente não almeja isso, se a gente não deseja, se a gente não pratica isso, a gente não tem. Agora eu falo como servo de Deus, a gente não tem diferença nenhuma daquele que está lá no mundo. São coisas simples, coisas básicas.
Quer seja você dar lugar no ônibus para alguém com uma deficiência especial, ou para uma mulher que esteja grávida, ou um idoso. Eu digo além disso, eu digo muito mais além disso. Porque agir com misericórdia, irmãos, é um privilégio que nós temos. Porque conhecemos a verdade, conhecemos a palavra de Deus e sabemos da onde Ele nos tirou. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a palavra de Deus nos conforta e nos ensina, e eu vou separar 2 versículos aqui. É claro que esse assunto é um assunto totalmente extenso, vasto, e que teria várias ramificações se fôssemos nos aprofundar nele. Mas são 2 versículos que eu queria compartilhar com os irmãos. E esse versículo primeiro que eu vou falar é muito especial por aquilo que temos vivenciado em nossa comunidade. Romanos 12, versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora. É um exercício fantástico para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa fé. E o exemplo máximo de ser empático, de amor, eu deixo aqui para você. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Jesus diz o seguinte: o meu mandamento é: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Pratique o amor de Cristo. Devemos praticar o amor de Cristo. Devemos ser solidários. Devemos olhar para os nossos próximos. Seja a necessidade que for, a dificuldade que for. Sem praticar, nunca alcançaremos a utópica perfeição. Deixo para você aqui, meu irmão, minha irmã, essa prática. Vamos praticar esse amor, essa empatia. Compartilhe esse vídeo, o link de nossas redes sociais. Estejam atentos, porque o mundo nos espreme e tira de nós a nossa maior virtude, que é o nosso amor. Fique com Jesus. Só lhe deu glória.